Olá pessoal, bom dia. Na última terça-feira, dia 14 de maio, eu estive na Associação Comercial a convite da Secretaria de Valorização da Cultura, a secretária Tânia Cunha, para uma palestra sobre a PNAB e o PAAR. Benils, o que é isso? PNAB é a Política Nacional Aldir Blanc e o PAAR é o Plano Anual de Aplicação de Recursos. Então eu quero primeiro agradecer a Tânia, a Renata e o Pio pelo convite, pessoal lá da Secretaria de Cultura, e agradecer aqueles que estiveram lá presentes no evento. Bom, a primeira parte da reunião foi a eleição do Conselho de Cultura. Das 11 cadeiras disponíveis, foram eleitas 7 pessoas, porque foram as 7 pessoas que se inscreveram. E olha que a Secretaria de Cultura prorrogou por 3 vezes o prazo de inscrição, ou seja, a inscrição era até dia 10 de março, se não me engano, depois ela foi prorrogada até 31 de março, depois 30 de abril, para ver se as pessoas se animavam a fazer parte do Conselho de Cultura. Não se animaram, apenas 7 pessoas se inscreveram e as 7 foram eleitas. Parabéns, porque é um trabalho importante que elas terão daqui pelos próximos 2 anos, né? Sobretudo se entendermos que este ano é um ano de eleição municipal, então vai mudar a Secretaria de Cultura e o papel do Conselho, que representa a sociedade civil, é ficar de olho, né? Ficar de olho e ficar na cola para ver se quem vai ocupar esse importante cargo de secretário de valorização da cultura de Campos do Jordão seja uma pessoa do meio, seja uma artista, uma pessoa que faça cultura, que conheça cultura, que goste principalmente de cultura e de pessoas, e que tenha condições de aprender a aplicar corretamente esses recursos. E que tenha um espírito público, né? Espírito público no sentido de sempre consultar a sociedade civil, que é representada pelo Conselho de Cultura, na hora de tomar as principais decisões, sobretudo no que diz respeito aos recursos federais. A nossa torcida é para que a próxima Secretaria de Cultura consiga manter essa pegada de buscar dinheiro lá em Brasília ou em São Paulo, enfim, isso é fundamental, junto aos parlamentares, isso é muito importante, porque se depender só da receita e da verba da secretaria, que é 0,7% do orçamento, esse recurso dá só para manter a secretaria, né? Servidores, material de escritório, material de limpeza, essas coisas, não dá para investir, e a cultura precisa de investimento. Então, parabéns aos membros do Conselho. Segunda parte da pauta foi a minha participação falando sobre a PNAB. O que é PNAB? PNAB é a Política Nacional Aldir Blanc. Como é que funciona essa política nacional? Diferente do primeiro Aldir Blanc, a primeira lei Aldir Blanc aconteceu no contexto da pandemia da Covid, todo mundo lembra disso, e foi uma lei que procurou fomentar a cultura, partindo-se do princípio de que artistas e produtores culturais foram alguns dos profissionais mais afetados pela paralisação das atividades, né, durante a Covid, a história do fica em casa. Então todos entenderam que a comunidade cultural e comunidade da economia criativa, os profissionais que atuam na cultura e na arte, tinham sido frontalmente atingidos, porque aí parou show, parou peça de teatro, parou espetáculo, parou tudo. Então a lei Aldir Blanc ela foi uma lei de fomento emergencial no contexto da pandemia e que tinha por objetivo ajudar os artistas. Em Campos do Jordão nós trouxemos R$287 mil, que foram distribuídos para 138 projetos. Muito bem, então essa é a Lei Aldir Blanc 1, que aconteceu lá em 2021, no contexto ainda, como eu disse, da pandemia da Covid. Qual é a diferença, o Herbert perguntou, qual a diferença da Aldir Blanc 1 para a Aldir Blanc 2? Que é a que a gente falou na terça-feira. A Aldir Blanc 1 é que eu acabei de falar, é fomento, ou seja, você distribui recurso para os artistas e produtores, eles apresentam um projeto, você distribui o recurso, depois eles prestam contas. Herbert, a política nacional é outra coisa. A política nacional é uma política pública de cultura e que tem validade de 5 anos. Campos do Jordão teve que submeter um plano de ação ao Ministério da Cultura, foi a primeira cidade do Vale, daqui da nossa região, a apresentar o plano de ação, foi a primeira cidade a ter o plano de ação aprovado e foi a primeira cidade a receber o recurso. Então o que vai acontecer?
Durante 5 anos, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, Campos do Jordão vai receber R$365 mil do Ministério da Cultura para investir em projetos locais. Olha que legal. R$365 por mês, por ano, para investir em projetos de cultura na cidade. Tá? E o que é que... Então, essa é a diferença. Uma é lei de fomento emergencial, a outra é política nacional, é algo a longo prazo para você poder investir em projetos. Muito bem. E para que serve essa reunião, então? Essa reunião serve para o seguinte: o dinheiro já chegou, ele foi depositado na conta da prefeitura no dia 20 de dezembro, está aí, está disponível, está numa conta separada rendendo juros. A Secretaria de Cultura não pode fazer ela mesma os seus editais, ela tem que discutir a elaboração de como utilizar esse dinheiro junto com a sociedade civil. Então foi isso que nós fizemos lá. Essa discussão vai gerar um documento. Esse documento se chama PAR, que é o Plano Atual de Aplicação, o Plano Anual de Aplicação de Recursos. É quando a sociedade civil fala para a prefeitura assim, ó, nós queremos que vocês invistam aqui, 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 aqui. É isso, dentro, claro, daquilo que a... Deixa eu ver se eu acho aqui o que foi decidido. Dentro, claro, daquilo que a lei... dentro daquilo que a lei permite. Então, vamos lá. Outra pergunta. Qual é a diferença dessas duas leis para a Lei Paulo Gustavo? Lei Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo era um ator, todo mundo lembra disso, era um homem de audiovisual. E a Lei Paulo Gustavo ela foi uma lei para elaboração de projetos de audiovisual. 70% dos recursos da Lei Paulo Gustavo vieram do audiovisual, do Fundo Setorial de Audiovisual. Então, grande parte desse dinheiro foi para a gravação de videoclipe, realização de documentário, elaboração de roteiro, festivais de cinema. Parte dele, R$70 mil, foi para a reforma da acessibilidade dos banheiros do espaço cultural. Tá bom? Então essa é a Paulo Gustavo. A Paulo Gustavo foi legal, porque a Paulo Gustavo, além desse recurso para o audiovisual, a Prefeitura de Campos do Jordão também ajudou as entidades que fazem cultura. Então, Mãos Chiqueiras, a PAI, a JAP, Academia de Letras, Academia Jovem, Capoeira, Mãos Solidárias, todo esse pessoal, CEA, Drum Corps, as bandas de fanfarras. Então, essas entidades todas foram contempladas, artesãos, essas entidades todas foram contempladas, receberam grana para poder manter os seus negócios funcionando. Então, isso aconteceu na Paulo Gustavo. A Paulo Gustavo não é uma lei de ajuda aos artistas, mas é uma lei de fomento. De fomento e, no caso do Campos do Jordão, de reconhecimento àquele pessoal que já faz arte há algum tempo. Tá? Então essa é a diferença entre as três. O PAR de Campos do Jordão, ele foi distribuído da seguinte... Então, quanto Campos do Jordão recebeu? 367 mil. Já está em 370 porque o dinheiro vai rendendo. O que os artistas, os 40 e tantos artistas presentes na audiência pública da última terça-feira, o que eles decidiram? Como é que eles querem gastar esse dinheiro? Então, eles é que resolveram, dentro dos valores que a gente tinha para cada eixo, eles é que resolveram de que forma o dinheiro ia ser gasto. Olha que legal. Então, o que é que eles decidiram? Que desse valor todo, R$10 mil será utilizado numa mostra de filmes sobre Campos do Jordão e formação de cinema. R$15 mil para projetos culturais de formação, educação e conscientização ambiental. R$45 mil em projetos de performance e formação musical. R$10 mil em projetos de artesanato. R$10 mil em oficinas de formação e projetos de artes visuais. E R$10 mil em formação e projetos de artes cênicas. Então essas foram dessa forma as pessoas, os artistas de Campos do Jordão decidiram a utilização desse recurso, tá? Só aí já deu R$100 mil. No item B, é um item que fala de reformas e aquisições de bens culturais. Então está escrito lá: recuperação de patrimônio histórico municipal com formação.
Formação é treinamento, cursos, palestras, ensinar as pessoas a fazer essa recuperação do patrimônio histórico. R$40.000. A Secretaria de Cultura sugeriu que esse recurso fosse utilizado na recuperação da estátua do Iaguara, da cabeça do Monsenhor José Vita, que arrancaram, vocês lembram disso, já faz 4 anos, 3 anos, em investimento na Fonte Simão e para recuperar aquele mapa do mercado que tem ali do lado de fora, que foi de autoria do Joaquim Correia Sintra, isso já há 50 anos. Né? Então, 40.000 com recuperação de patrimônio histórico. Projeto cultural com população em situação de vulnerabilidade social, ou seja, pegar a pessoa que está morando momentaneamente, temporariamente nas ruas e fazer um projeto para ensinar arte, cultura e reciclagem para esse pessoal. R$70.000. Tá? Apoios a estúdio de gravação de audiovisual, pessoal do podcast principalmente. R$30.676,28. Livrarias e sebo, R$21.465,36. Total desse eixo C, que subsídios e manutenção de espaços e organizações culturais, R$122.141,64. Implementação da Política Nacional Cultura Viva, que responde por 25% do total. Criação, desenvolvimento e manutenção de museus e memoriais, R$50.000. Manutenção e apoio a entidades de cultura afro, indígena e quilombola, R$41.465,36. Esse recurso deve ser implantado em terreiros, espaços de povos originários e outros espaços de cultura afro, quilombola, indígena, que eventualmente apresentarem seus projetos. Total desse eixo, que é o eixo D, R$91.465,36. Contratação de pareceristas. Uma coisa bacana que a lei permite e Campos do Jordão optou por fazer é quem é que seleciona os projetos dentro dos editais. Não é o Conselho de Cultura e nem a Secretaria de Cultura. É uma equipe de 5 pareceristas. Pessoas que vão já apresentaram seus currículos profissionais de Campos do Jordão ou de fora, preferencialmente de fora, que avaliem de forma técnica todos os projetos apresentados. Cada um vai receber R$2.700 para fazer para análise dos projetos selecionados e a apresentação dos laudos técnicos, e o valor total vai ser de R$13.719,80. Então, R$100.000 para o fomento cultural, o eixo A, que é mostra de filmes, artesanato, formação musical e shows, artes visuais, artes cênicas e conscientização ambiental. R$40.000 para recuperação de patrimônio histórico, como eu falei, aqueles monumentos. R$122.000 para ajuda à livraria, espaços de audiovisual e projetos para quem para cidadãos em vulnerabilidade social. R$50.000 para recuperação, modernização e de museus e memoriais. E R$41.000 para manutenção e apoio àqueles que fazem a cultura afro, indígena e quilombola na nossa cidade. Mais os R$13.000 dos pareceristas, a gente está falando no total de R$367.326,80. Muito bem, o que faz a partir de agora com esses R$367.000? A Secretaria de Cultura tem que entrar no site do Ministério da Cultura, lá na plataforma adequada, fazer o cadastramento de tudo isso que foi discutido, fazer a ata, apresentar a ata, anexar a lista de presença e mandar para o Ministério da Cultura. Quando o Ministério da Cultura validar essa ata, aí sim a gente pode começar a fazer os editais. A gente que eu falo é a Secretaria de Cultura, não sou mais o secretário. Qual é o prazo que a Secretaria tem para mandar toda essa documentação para Brasília? Dia 31 de maio, hoje é dia 20, falta pouco. Né? Então eles têm que correr, pegar toda essa documentação e mandar para Brasília. E a partir daí pode soltar os editais. Ah, prazo! Alguém perguntou de prazo. Rapaz, a reunião foi muito bacana, muita gente perguntou muita coisa, muita gente participou pela internet, porque teve gravação pela Portal News Web TV, muita gente fez pergunta pela internet, muita gente pediu mudança, muita gente sugeriu. Foi legal pra caramba, viu, esse nosso encontro. Quais são os prazos? Muito bem.
O exercício a ser investido esse recurso encerra em 31 de dezembro. Então são 180 dias após o fim do exercício. O exercício acaba 31 de dezembro de 2024, 180 dias vai dar 30 de junho. Teoricamente, precisa contar aí no calendário para ver quantos dias dá 180 depois de 31 de dezembro. Esse é o prazo que os artistas que forem contemplados com esses recursos terão para prestar contas e apresentar o projeto, o objeto final do projeto que eles propuseram na hora de fazer a inscrição. Super simples. O que é importante aí? Campos do Jordão precisa manter conselho, plano, fundo e sistema funcionando. O conselho precisa, a cada ano, realizar o seu PAR para saber como é que a gente vai investir esse dinheiro que vai vir uma vez por ano para Campos do Jordão e quais serão os projetos contemplados. Tá bom? Tá claro? É muita informação, parece complicado, mas não é. Super simples. Essas são as diferenças entre Lei Aldir Blanc I, Lei Paulo Gustavo, Política Nacional de Blanc, o que é o PAR. E o mais importante que eu quero ressaltar, finalizando a minha fala. Campos do Jordão decidiu, a sociedade civil jordanense é que decidiu como usar esse dinheiro. Não foi a prefeitura que escolheu. Não foi a prefeitura que falou assim, vou usar em tal coisa. Não. A sociedade se reuniu e falou, é aqui que a gente tem que usar. É aqui que a gente tem que gastar esse dinheiro. Isso é uma participação democrática. Isso é a política pública de cultura em pleno funcionamento, a todo vapor. Vale lembrar que o Conselho de Cultura de Campos do Jordão ele é considerado modelo. Por quê? Porque 80% dele é formado por membros da sociedade civil. Dos 11 titulares, 9 são da sociedade civil, apenas 2 são da prefeitura e são da Secretaria de Cultura. Então, está tudo contemplado aqui. Tem arte visual, tem artes plásticas, tem audiovisual, tem literatura, tem tudo aqui. Tem defesa do patrimônio histórico, tem ajuda aos estabelecimentos que fazem cultura de origem afro, você tem artesanato, você tem show, você tem apresentação de projeto. Tudo isso foi decidido pela própria comunidade cultural de Campos do Jordão. Isso é muito importante. Isso é uma conquista que não pode ter retrocesso. Então, como diz o meu amigo Vladir Lemos, lá da TV Cultura, que apresenta o Cartão Verde, ele que é santista que nem eu, coitado, sofredor, juízo, torcida brasileira. Tá bom? Parabéns para Campos do Jordão, parabéns à Secretaria de Valorização da Cultura. Foi um prazer participar. Muito obrigado pelo convite. E agora é tocar isso para frente para que a gente possa soltar logo os editais e as pessoas possam participar e, mais do que isso, colocar em prática esses projetos que eu sei que elas estão trabalhando, que são projetos muito bonitos. Um grande abraço a todos e excelente semana.